cometido contra ti nesse dia, nesta semana, em nome de Jesus. Apaga todas as nossas transgressões, lava-nos, Senhor, com o teu sangue, mais branco do que a neve seremos, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus e a comunhão com o Espírito Santo de Deus seja superabundante nas nossas vidas, hoje e sempre, em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. Te pedimos, Senhor, pela América do Sul, América Central, América do Norte, o Ártico, a Antártica, a Oceania, a Austrália, a África, a Ásia Maior, a Ásia Menor e a Europa, em nome de Jesus. Senhor, aviva o teu povo, Senhor, que o teu Espírito Santo convença, Senhor, convença o povo desta terra do pecado, da justiça e do juízo de Deus, em nome de Jesus. Senhor, tu estás à porta e bato, e nós te convidamos, entra, Jesus, entra, Espírito Santo, e toma teu lugar de honra neste lugar. Declaramos o domínio, o governo e a direção desta reunião ao Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Fala conosco nesta noite, Senhor, e caia por terra tudo aquilo que não vem do Senhor. Toda oposição maligna seja desbaratado em nome de Jesus. Amém, amém e amém. A paz, queridos. Vamos louvar e adorar o Senhor e vamos apresentar todos os pedidos de oração, todas as causas. Nós queremos já agradecer pelos milagres, pelas curas, pelos sinais, prodígios e maravilhas no nome do Senhor. Amém, queridos? Vamos louvar e adorar o Senhor? Eis que visito a cada um neste momento. Rabasturi andalaramas. Você mesmo. Você está pensando, eu, Senhor? Sim, eu visito a tua casa hoje. Canstu yalai enderemas. Horabasturi enderemas. Horamayandalasturi enderemas. Eu estou à porta. Rabasti andalarabasturi enderemas. Oria yelarai adorovias. E eu entro, e a minha luz, diz o Senhor, iluminará todas as trevas que havia neste lugar. O teu coração vai bater batimentos de vida. Todo o teu ser vibra porque está diante do Senhor, diante do nome de Jesus. Ser curado em nome de Jesus, ser liberto em nome de Jesus. Foi eu que te escolhi, foi eu que te chamei, foi eu, diz o Senhor, não foste escolhida por homem algum, foi eu, diz o Senhor. Acaso falaria eu e não faria? Ribasturia cantoioma lá este andaramas. Oh Senhor, nós te louvamos, nós declaramos, és bem-vindo. Entra, Senhor, tu és bem-vindo. Seja bem-vindo, Senhor, seja bem-vindo, Espírito Santo. Ribastuia larabai este rebe andaramanás. Entra e ceia conosco, Senhor. Comeremos do pão vivo que desceu dos céus e beberemos do teu vinho, Senhor, do teu sangue, Jesus, que trouxe vida e vida em abundância. Tenham vida em nome de Jesus. Este rebiandas, eu sou o Senhor da vida. Rakatoloroconsterreterimas, tu andaramas. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Tu és o nosso Senhor e o nosso Salvador, Jesus Cristo, o de Nazaré. Aleluia, louvado seja e bendito seja teu nome, Senhor.
Tori andaralaramas. Oh, este rei andaramas. Recebe, Senhor, o louvor do profundo da nossa alma, do nosso coração, Senhor. Ori Maia Lerastori andaramas. Senhor, perdoa toda altivez, todo orgulho, Senhor, toda dúvida, Senhor, toda incredulidade, toda dura serviço, Senhor. Obrigada pela cura, obrigada pela libertação, obrigada pela vida em abundância, obrigada pelo óleo de alegria, Senhor, obrigada pela força, pela intrepidez e coragem, porque nós nos levantamos no nome do Senhor dos Exércitos, nós não nos levantamos no nosso nome, seja lá o que for a dificuldade, nós decidimos, nós nos levantamos no nome do Senhor. Levanta-te, resplandece em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Louvado seja, bendito seja teu nome, Senhor. Todos podem dizer aleluia. Aleluia. Ainda bem que acho que isso aí foi para o vizinho, né? Vamos de novo? 1, 2, 3. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor! Louvado seja o nome do Senhor! É isso aí, glória a Deus! Para todos sempre, de eternidade a eternidade. Porque nós servimos ao Deus que é poderoso e é suficiente. É o grande El Shaddai, o Deus que é mais do que suficiente. O que pensa eu contra aquele que é mais do que suficiente no universo? Amém, queridos? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. A doce paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Já orei por todos, já oramos, né? E o Senhor fará coisas grandes e tremendas, maravilhas na vida de cada um. Podemos sentar, queridos. Você que está aí na sua casa pode se sentar também agora. Porque o Senhor está aí. Muito tremendo, porque o nosso Deus é onipotente, onisciente, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, né? E eu via como que Jesus estivesse à porta de muitas casas. Amém, amados? Vocês ouviram o que eu disse? Sim, amém. Que Jesus estava à porta de muitas casas. Glória a Deus. E que ele não desejava ficar à porta, ele queria entrar. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu ainda não achei uma mesinha adequada para botar aqui. Já procurei. Eu me lembro, esses dias eu saí para ver uma mesinha. Nunca acho. Não tenho conseguido achar. Glória a Deus, amados. Obrigada. Obrigada. Mas Jesus não tinha mesa, não precisava de nada, né? Embaixo de uma oliveira, no campo, aonde for. Amém? Então, amados, vamos abrir. Antes eu vou ler o Salmo 23, que era para mim ler antes, acabei me esquecendo. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Ele nos faz repousar em pastos verdejantes. Ele nos leva para junto das águas de descanso. Ele refrigera a nossa alma e guia-nos pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que nós andássemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal nenhum, porque o Senhor está conosco. O seu bordão e o seu cajado nos consolam. E ele prepara uma mesa na presença dos nossos adversários. Ele nos unge a nossa cabeça com óleo e o nosso cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente nos seguirão todos os dias da nossa vida e habitaremos na casa do Senhor
para todo o sempre, de eternidade a eternidade, a eternidade e a eternidade. Amém. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus mesmo. Vamos abrir a palavra do Senhor lá em Marcos. Marcos 1, versículo 16. Aqui nessa Bíblia, aqui fala o seguinte, ela tem um título, mas nem todas têm, tá? A vocação de discípulos. Arruma para mim, então, a vocação de discípulos. Então, significa que os discípulos do Senhor têm uma vocação. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Agora uma pergunta, amado. Que palavra de vida extraordinária, porque aqueles dois homens nunca tinham visto pescadores de homem. Alguém vai para o mar pescar homens? Não, não. E eles eram homens que tinham a profissão de pescadores. E Jesus disse-lhe: Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Deixa eu te fazer uma pergunta, queridos. Alguém já falou de Jesus para você? Você já foi pedir oração e você fez como Simão e André aqui? Largou tudo e seguiu ao mestre? Sem saber as condições? Sem saber o que te aguardava? Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Isso é uma característica de discípulo de Jesus. Quando tu conheceu o Senhor, tu largou tudo e seguiu? Sim ou não? Sim. Glória a Deus, né? Se nós estamos aqui é porque nós largamos tudo e o seguimos. Amém? Até porque já tinha tentado pescar muita coisa e era brabo o negócio. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. Vou contar uma coisa para vocês. Às vezes, a gente tem que consertar as redes, viu? Como é que tá a tua rede aí de pescador de homens? Tá furada? Tá precisando de conserto? Como é que estão as redes? Uma vez, há muitos anos atrás, eu estava na Barra da Lagoa, em Santa Catarina, e eu vi o arrastão que eles fazem no final do dia. Não sei que hora da madrugada, os pescadores em unidade, são vários barquinhos, levam as redes, estende as redes e depois eles têm um horário para puxar as redes. E na hora de puxar as redes é muito tremendo que as pessoas que estão na praia também passam a ajudar. E os peixes pequenos, eles não pegam. Então as pessoas que estão ajudando a puxar as redes podem levar uns peixinhos. Então sempre achei muito interessante isso, porque eu nunca esqueci. Quando eu li essa passagem, eu lembrava do quê? Daqueles pescadores que eu conheci lá na Barra da Lagoa, e eles precisavam de ajuda para pescar os peixes. Não podiam um só lançar. Ele dava muito trabalho, eu creio. Não que não possa ser possível. Então, queridos, como é que está a tua rede? Como é que está aquele que teceu a rede? Quando a gente está tecendo a rede do nosso jeito, a gente normalmente não pesca nada. Agora, quando tu está pescando com a rede tecida pelo Espírito Santo, oh, que diferença que faz. Faz muita diferença, porque é uma rede especial. O Senhor manda tu falar do amor dele, dá uma palavra para alguém no mercado, no restaurante, aonde for, na pizzaria, na rua, no banco. E você vai lá e fala. E você não sabe que aquela pessoa estava exatamente esperando
pensando, se Deus existisse, puxa vida, o que será que eu faço? E aí Deus vai lá e te usa. Amém? Mas você não pode ficar, mas Senhor, eu nem conheço essa pessoa, o que ela vai dizer? Se o Senhor colocou no teu coração, faça, porque a alegria da obediência é extraordinária. Se a pessoa vai receber ou não vai, isso não é problema seu. Importa que você é o carteiro do Senhor. E vai entregar se diz, antigamente a gente recebia um telegrama, né? Agora é um torpedo do Senhor. Vamos adiante. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. O Senhor quer consertar a tua rede hoje. Como é que estão as redes do teu coração, do teu pensamento, da tua vontade? Ele é eu sempre digo, Jesus é o Criador, Deus é o Criador, o Espírito Santo, as três pessoas são a criação. E eles que sabem o conserto, foi ele que fez. Amém? Não tente tu te consertar que não dá certo. Mas diante da palavra do Senhor, eis que tudo se faz novo. Tudo. Amém, Jesus. Então, ele estava no barco consertando as redes. E logo os chamou, deixando eles no barco a seu pai, Zebedeu, com os empregados, e seguiram após Jesus. Então, Pedro e João, Tiago e João, eles largaram a empresa familiar aqui, porque era o seu pai que era o dono dos barcos. E o seu pai que provavelmente teve que contratar uns pescadores agora, né? Porque os da sua família passaram a ser pescadores de almas, né? Então, e seguiram após Jesus. Então, amados, com Jesus na condução, tudo vai bem. Com Jesus no pensamento, no coração, a luz do Espírito Santo, tudo vai muito bem. Teremos aflições, porque o inimigo gosta de botar pedra no nosso caminho, casca de banana no nosso caminho, né? Armadilhas, como se diz, gosta de oferecer um bolinho maravilhoso, né? Um docinho, mas aquele troço lá tá ralado. Mas o Senhor de todas nos livra. Quando eu me coloco debaixo em obediência ao seu falar, a condução do seu espírito. E vamos adiante aqui, ó. No 21 fala a cura de um endemoniado em Cafarnaum. Depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado. O mais interessante, amados, olha aqui, que junto ao mar da Galileia, em Cafarnaum, foi onde a gente entende que Jesus escolheu os seus discípulos e começou o seu ministério. E essa cidadezinha viu grandes coisas. Imagina, do meio essa cidadezinha, do meio dela, saíram os 12 discípulos e os 12 apóstolos de Jesus. Quantos anos depois do nascimento de Jesus e a gente ainda fala daqueles moradores daquela cidade que abalaram o quê? O planeta. Que a nossa oração, amados, que a tua vida, a tua pessoa possa abalar aonde tu mora. Amém. Abalar com o poder das trevas, que aonde tu chega, as trevas têm que sair, porque tu não está sozinho. A luz do Espírito Santo de Deus é poderosa, ela brilha muito mais do que o sol, amados. E até porque o nosso sol é amarelo, né? Não tem a luz do Espírito Santo. Está escrito que onde a luz chega, as trevas têm que sair. E tu tem autoridade, que a tua casa entra quem tu autoriza. Então, se tu tá sentindo opressão, tu tá repreendido em nome de Jesus. Espírito maligno, fora daqui, porque na minha casa reina o Senhor. Senhor, manda teus anjos e arcanjos aqui, dá o troco pro meu inimigo. E assim acontece. Amém? Bota um louvor lá, tu pode estar chorando, triste, começa a adorar o Senhor, daqui a 10 minutos não tem mais nada, tu não está mais cansado, tu não está mais opresso, vai tudo embora, porque a luz entra. Amém? A luz de Jesus entra e ilumina todas as trevas, tira o peso, o cansaço, a angústia, né? É maravilhoso isso. Então vamos continuar.
Depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Então, amados, que você possa falar como quem tem autoridade, como alguém cheio do Espírito Santo, porque aquilo que tu fala tem vida. Amém. Não apenas palavras. Né? Não a palavra sem vida, porque Jesus, a palavra do Senhor, ela precisa ser vivificada pelo Espírito Santo de Deus. Você não é apenas letra. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou. Olha só, na sinagoga, olha o que o espírito imundo bradou. Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram a ponto de perguntar entre si: quem vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia, porque os espíritos imundos se sujeitavam ao nome de Jesus. Amém, queridos? Erga a tua mão e diz: em nome de Jesus, os espíritos imundos me obedecem. Não é que me obedecem, eles são sujeitos ao nome de Jesus. E eu ordeno que sai da minha vida, sai da minha família, sai do meu trabalho, sai da minha saúde, vá para o abismo, em nome de Jesus. Amém? Porque toda autoridade nos foi dada no nome de Jesus. Toda. Não é meia autoridade, é toda. Se é toda, é toda. (29) Aqui começou Jesus. Nós vimos que ele chamou seus discípulos e começou a operar junto com os seus discípulos a cura da sogra de Pedro. E saindo ele da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão, Pedro, achava-se acamada com febre e logo lhe falaram a respeito dela. Imagina, eu lembro quantas vezes quando alguém sabe que tem um pastor ou alguém, a gente pede o quê? Pede uma oração, né? Vamos pedir uma oração. Vamos fazer uma oração, não é verdade? E a gente sempre pede oração para os irmãos, né? Apresento todos os pedidos de oração aqui. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão. Ela estava acamada, com febre. Então, Jesus se aproximou e tomou-a pela mão, e a febre a deixou, passando ela a servi-los. Imagina, no toque, ele tocou-a pela mão e a ergueu, amados. E ela simplesmente... Então, queridos, ordena ao teu corpo que se sujeite ao nome de Jesus. Ordena que as tuas células se sujeitem ao nome de Jesus. Amém, queridos? Tudo. Mente, consciente, subconsciente, inconsciente, o teu querer, a tua alma, o teu espírito. Eu lembro sempre da música que o pastor gostava muito de cantar. Canta, minha alma. Canta ao Senhor. Né? Então é uma ordenança. Canta, minha alma, canta ao Senhor. Né? Eu não sei direito o trem para variar. Canta, minha alma. Vamos lá? Canta, minha alma, canta ao Senhor. Render-lhe sempre ardente louvor. Canta, minha alma, canta ao Senhor. Render-lhe sempre ardente louvor. Então, queridos, canta, minha alma, é uma ordem. Canta, minha alma, é uma ordem. É uma ordem, dá ordem à tua alma. Quem pensa a tua alma vai ficar triste, gente?
Triste éramos antes quando nós éramos condenados, desgraçados, sem graça nenhuma, né? Pobres, miseráveis, nus, cegos, surdos. Agora nós temos motivo para nos alegrar. Por isso a minha alma sempre está alegre, em nome de Jesus. Eu não dou tempo, não dou chance para tristeza. Até porque o inimigo sempre gosta de vir, né? Então olha assim, mas vai que os outros já foram, em nome de Jesus. Eu só lembro de coisas que me alegram. Eu ando em cima daquilo que o Senhor já fez e daquilo que eu olho para uma pessoa, ela tá lá assim, jururu, mas eu olho para ela e enxergo como o Senhor a enxerga, né? Então, por isso eu sempre tenho uma palavra de graça, levanta. Vocês nunca vão me ouvir assim, ai, pobrezinho da Michele, ai, coitadinho da Mari, ai, coitadinho da Vivi, ai, coitadinho do Celso, do Ayrton. Eu não. A pior coisa que uma pessoa possa receber é isto. Ai, coitadinho de ti, que pena. Vai pro raio que eu parta. Porque isso aí tu vai fazer matar pessoas se tu dizer isso pra ela. Você tem vida. Então tu diz, louvado seja o nome do Senhor. Olha pra pessoa e enxerga aquilo que o Senhor escreveu pra ela, declarou pra ela. A verdade do Senhor. Não ai, gente, não, levanta e resplandece. Canta, ó minha alma, canta ao Senhor. Eu lembro sempre que Davi dizia, por que está triste, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Né? Espere em Deus. Eu ainda te louvarei. Já começa a louvar logo. Ele ainda não tinha, Jesus não tinha vindo, mas nós temos o Espírito Santo de Deus. Viu que lindo? Eu nem sabia que tinha uma música. Olha só, eles estão cantando aqui, mas eu não conheço. Glória a Deus. Tem muitas, amados. Então, certamente você tem algum louvor que toca muito a tua alma. E não importa se tu só sabe estribilho. Ah, meu filho, eu sou péssimo. Eu pego o estribilho de uma, misturo com a outra e só, mas fica bonito. Não importa se é com tom, sem tom. Importa que a tua alma louva ao Senhor. Amém? A minha alma se alegra no Senhor. E eu, olha, às vezes, gente, às vezes, amados, eu tenho muitas coisas para fazer, daí eu olho para um e começo a me lembrar de um, de outro, de tudo que o Senhor fez na vida de cada irmão aqui, e eu tenho muito para me alegrar. Eu tenho muito para me alegrar. Outro dia ainda conversava com a minha nora e falando para ela de quando o Senhor nos chamou, como é que Ele nos chamou, como é que Ele fez, né? E você realmente, fiquei pensando, tem que ter coragem para dizer, para largar tudo e seguir aquilo que Ele nos falou. Mas glória a Deus que o dia que Ele disse para mim e para minha família, através do Senhor, foi o Senhor que falou no nosso coração, vocês querem ficar na minha mão ou na mão do homem? Na tua mão, Senhor. E glória a Deus. A coisa mais maravilhosa é estar na mão do Senhor, porque nós nunca vamos cair, nós nunca vamos estar desamparados, nós nunca vamos estar perdidos, porque o Senhor nos dirige. Nunca à margem do caminho. Nunca à margem do caminho. Glória a Deus, não? E se alguém se achar na margem do caminho, lembra-te de Bartimeu. Lembra que do cego Bartimeu, que ele ouviu aquele barulho, aquelas pessoas caminhando, né? Eu imagino, porque eles ficam com os outros sentidos muito aguçados. E eu penso, que barulho é esse? O que é isso? O que está acontecendo? É Jesus. Jesus está chegando. E ele começou a andar de acordo com ele seguindo o barulho. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você pode dizer isso, querido. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Ele te ouve. Ele não é surdo. Oh. Faça barulho santo. Isso, faz barulho santo. Atrai a presença do Senhor, atrai a atenção de Jesus. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia da minha família. Tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia do meu esposo, da minha esposa, do meu filho, da minha filha, da minha nora, dos meus irmãos, Senhor. Oh, ribastia, laramas, turi andaramas.
E não esquece que o Senhor, aproximando-se da sogra de Pedro, tomou-a pela mão e a febre a deixou, passando ela a servi-lo. 32. Muitas outras curas. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos. Olha só, ele começou com aquele endemoniado lá na sinagoga, né? E depois da sogra de Pedro. Imediatamente, queridos, se você vai, pede para o Senhor, Senhor, para quem que é para mim orar hoje? Me mostra que tá cheio de gente. Tu imagina o Senhor te mandar dentro de um banco, e lá, chama o gerente, porque se tu tem uma palavra, ele vai te atender, porque tu não sabe quem ele não sabe quem tu é, né? Ele diz, olha, estou aqui porque o Senhor, a quem eu sirvo, Jesus Cristo de Nazaré, te mandou um recado. Ou nos fóruns, nos locais de governo, não importa. Porque tem pessoas que necessitam do amor divino, necessitam da vida do Senhor, necessitam de vida, amados. E vida só existe com Jesus. Fora disso, é enfado, cansaço, morte, trabalho, não é verdade? Mas com o Senhor nós temos vida, temos alegria, temos trabalho, mas trabalhamos com alegria. E a alegria do Senhor, a nossa força é. Oh, coisa boa. À tarde, então, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Ganhe um e virá todos os outros, né? Toda a cidade estava reunida à porta. E tu imagina milhares de pessoas reunidas na porta, todo mundo querendo que Jesus orasse por elas. E ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Porque o inimigo sabe quem é o Senhor. O inimigo sabe quem tu é e a quem tu serve, amados. Ele sabe. Amém? Jesus se retira para orar. 35. Ó, sendo Jesus quem era, ele jejuava e orava, viu, gente? Tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-lhe diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te procuram, todos te buscam. Jesus, porém, lhe disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também lá. Ali, pois é para isso que eu vim. Então, foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. 40. A cura de um leproso. Alguém já viu, amados, entrar na internet, tu vai ver como é que ficam os leprosos, ou ficavam. Que a lepra tem cura, né? Mas naquela época era uma tortura, era uma coisa terrível, né? As pessoas vão ficando deformadas, vai caindo os pedaços do nariz, da boca, das orelhas, dos pés. É uma coisa terrível. Então, no versículo 40, aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos. Olha só, de joelhos o leproso rogava a Jesus: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: quero, fica limpo. Ó, vocês prestam atenção no que diz aqui, hein? Jesus, profundamente compadecido, porque ele não disse assim: Senhor, tem misericórdia de mim, Jesus, tu pode orar por mim. Ele simplesmente disse, de joelhos: se quiseres, podes purificar-me, porque ele reconheceu o senhorio do Senhor. E ainda hoje faço isso. É isso, ainda hoje faço isso. E está fazendo agora na tua vida e na minha vida, se creres, em nome de Jesus. E aqui está escrito: eu quero. Quem quer? Eu quero. Diga aí, eu quero. Eu quero. Porque lá quando
Ali no antes, quando tu leu, todos, fizeram todos os enfermos. Todos. E todos endemoniados. Mas nem todos foram curados. Sim. Porque, Eu como ele quero. disse, eu quero. Eu quero. Tomaram posse e ficaram. Isso. Então, tocou e disse-lhe: quero, fica limpo. Então eu quero dizer o seguinte, que Jesus quer te curar. Amém. Ele quer. Ele quer te limpar. Amém. Ele quer. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo despediu. E lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Olha que interessante. Jesus simplesmente podia dizer para ele: vá, não peques mais e etc, né? Mas ele disse o quê? Porque ele disse: vá ao sacerdote, te apresenta, né? E leva lá a oferta que é descrita. Para quê? Para testemunhar, para eles verem, eles pensar assim: nossa, mas como que tu foi curado? Mas não era tu pecador? Porque eles achavam isso, né? 45. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Imagina, quando o Senhor te curou, amado, não esconda de ninguém, conte: Jesus me curou. Jesus me libertou. Jesus fez isso. Porque quanto mais tu conta, mais tu te fortalece, mais bênção tu atrai a ti. Amém? Olha só, nós já vimos os endemoniados, a febre ir embora, o leproso ser curado e o incrédulo ser confrontado, porque os sacerdotes eram incrédulos, não? Vamos agora no 2. Agora nós vamos ver um paralítico. E tudo isso em Cafarnaum. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava em casa. Todo mundo descobriu: Jesus chegou! Jesus está em casa! Ele não conseguia mais passar despercebido, gente. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhe a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E imagina a decepção deles, chegando lá, tinha uma multidão, a cidade inteira. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava. Fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Meus queridos, tem enfermidades, amados, tem pessoas que precisam da ajuda dos seus amigos, dos seus familiares, dos seus irmãos, em oração, em jejum e na condução. Porque esse aqui era um paralítico. E eles ouviram do que Jesus tinha feito, o levaram até lá. Imagina imagina o quanto que andaram. Será que levaram ele numa padiola, numa maca? Levaram numa carroça? Como que levaram? E vendo-lhe a fé, eles procuraram uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse para o paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Então, queridos, é para hoje também. Jesus diz: filho, os teus pecados estão perdoados. Aleluia. Filha, os teus pecados estão perdoados. Aleluia. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração. Arrazoavam não era coisa boa, eles duvidavam, eles criticavam no seu coração. Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais difícil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer:
levanta-te, toma o teu leito e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma teu leito e vai para a tua casa. Foi melhor do que qualquer outra coisa, né? Melhor do que a encomenda. Eles viram aqueles escribas, aquelas pessoas que o paralítico entrou pelo teto, amarraram as cordas e imagina, ele levantou, pegou aquele leito, aquela cama, aquela padiola, né, aquela maca e saiu andando. Quantos anos será que aquele homem estava paralítico? Será que já era desde criança? Porque o Senhor fez coisas grandes e tremendas e ainda faz. Amém. Porque Ele é um Deus vivo. Amém, Jesus. Glória a Deus. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Eu quero ver isto, eu vou ver isto, em nome de Jesus. Amém, queridos? 13. De novo saiu Jesus para junto do mar e toda a multidão vinha ao seu encontro e ele os ensinava. Jesus é mestre, amados. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Gente, um dia o Senhor ministrou ao meu coração que esse segue-me é algo tão tremendo, que você obedece, você simplesmente levanta e segue. Não questiona nada, você tem uma alegria tremenda. Teu sonho, levanta e segue. Sem olhar por lá, sem pensar, você levanta e segue, porque é algo na tua alma, no teu espírito extraordinário. Como respirar, como tomar água quando se está morrendo de sede. Amém. Segue-me. E ele se levantou e o seguiu. 15. Jesus come com pecadores. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com os seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também os seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isso, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Glória a Deus. Então o Senhor chama, meu amado. O Senhor te chama, o Senhor me chamou. É Ele que nos escolheu. É Ele que nos chamou. Amém? 18. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem porventura jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? É claro que não. Num casamento a gente é convidado e tem o quê? Um banquete. Porque é motivo de alegria estar compartilhando com o noivo e com a noiva. Então, enquanto o noivo está com eles, vou ler de novo. Respondeu-lhe Jesus: podem porventura jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar, ou não precisam jejuar. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e neste tempo jejuarão. Então, queridos, este é o tempo. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. Realmente,
Hoje em dia as pessoas não sabem o que é isso. Mas eu, quando criança, via algumas famílias onde eu morei, uma em especial, que a senhorinha cortava um tecido de uma calça velha, né, uma bem mais velha do que aquela que tinha rasgado, e fazia um remendo, principalmente nos joelhos. E o remendo, realmente, ele não pode ser forte, porque ele vai rasgar, porque a parte do tecido que está sendo em uso está velho, vai se rasgar. Então, amados, não se põe pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velho. Do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres. Mas põe-se vinho em odres novos. Então, queridos, os odres, esses odres velhos e odres novos, somos nós. Nós. E o vinho, se você lá pesquisar, tu vai descobrir que quando eles faziam o vinho, eles não botavam em vasilhas velhas, porque as velhas estavam secas. Era um vasilhame de couro. E ele tinha que ficar de molho não sei quanto tempo na água, não sei quanto tempo no óleo, e era batido para amolecer. E quando colocar o vinho novo, que ia entrar em fermentação, não rasgasse, e não se perdia o vinho e não se perdia o vasilhame. Então, amados, nós precisamos não pecar mais, pedir perdão diariamente, seguir os mandamentos, seguir a palavra do Senhor. Eu sempre digo, pega o livro de Mateus, pega os evangelhos, é Jesus falando, tu vai saber como te portar, como tu te guiar. É uma bússola. Amém, amados? E aí você não vai perder. O Espírito de Deus que o Senhor derrama sobre ti não vai se perder. A unção não se perderá. Ela transbordará. Será sempre transbordante na tua vida, nas nossas vidas. Amém, queridos? Amém. 23. Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Advertiram-no os fariseus: vê porque fazem o que não é lícito aos sábados. Mas Jesus lhes respondeu: nunca leste que fez Davi quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros? Como ele entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer senão aos sacerdotes, e deu-lhe também aos que estavam com ele. Lembra-se disso? Lembra-se? E acrescentou. Lembra que Davi estava com o seu grupo dos seus valentes? E eles estavam fugindo de Saul. E ele entrou na casa do Senhor e pediu ao sacerdote pães, comida. E ele disse: olha, eu só tenho os pães da proposição. E o que Davi disse? Não, mas os meus guerreiros, eles estão prontos, eles estão lícitos, eles estão em santidades, eles não se contaminaram com mulheres, então eles podiam comer do pão do templo. E deu-lhe também aos que estavam com ele. E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Olha só. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Então não é, ele é o Senhor do sábado, o Senhor do domingo, o Senhor de todos os dias. Essa versão, o sábado foi feito para servir as pessoas e não as pessoas para servirem o sábado. Sim, exatamente. Lê aqui. Ai, tô com os pés. Tô sem o pé. Tô sem. Ela tá dos pés. A versão aqui diz assim: o sábado foi feito para servir as pessoas e não as pessoas para servirem o sábado.
Glória a Deus. 3. De novo, entrou Jesus na sinagoga e ali estava um homem que tinha ressequida uma das mãos. E olha que na sinagoga não podia entrar ninguém com defeito, hein? Então, certamente que ele devia ter uma túnica bonita que tapava, né? Uns bordados, imagino eu, né? Segundo eu por mim próprio, não está escrito isso, tá, gente? Isso é uma imaginação. Ali bem escondidinho, certo? Assim, né? Imagino. Quem estava observando Jesus? Os sacerdotes, né? Os que estavam na sinagoga estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Então lhes perguntou. Olha que tremendo isso. Só o Senhor é maravilhoso, né? Ele chama o homem da mão ressequida e disse: vem para o meio. E perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Olhando ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a e a mão lhe foi restaurada imediatamente. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra Jesus e como lhe tirariam a vida. Gente, os sacerdotes conheciam a palavra, eles conheciam o Senhor, conheciam toda a lei, sabiam do livro de Isaías, que falava do nascimento do Filho de Deus. Eles sabiam tudo isso. Mas eles não queriam abrir mão dos seus ensinos, das suas adorações, dos seus status, né? Da sua religiosidade. Jesus se retira a cura de muitos. Jesus se retira e a cura de muitos à beira-mar, até na beira do mar, queridos. Retirou-se Jesus com os seus discípulos para os lados do mar. Seguiam da Galileia uma grande multidão, também da Judeia, de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom. Uma grande multidão, sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. Então recomendou a seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho por causa da multidão, a fim de não o amassarem ou comprimirem, pois curava muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar, se jogavam para Jesus, né? Se apertavam. É como entrar no trem em São Paulo e na hora do rush. Se tu não tá no lugar certo, tu passa por cima de ti. Eu sempre imaginei assim que eles faziam para tocar em Jesus, para serem curados. Também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e exclamavam: tu és o Filho de Deus. Mas Jesus lhes advertia severamente que o não expulsassem. Aliás, mas Jesus lhe advertia severamente que não os expusessem à publicidade. Então, amados, Jesus dizia: cala-te. E vai. É tremendo isso, né? Eu acho muito tremendo aquela passagem do Gadareno, né? Que Jesus pegou o barquinho, atravessou e chegou à cidade de Gadara, né? E lá havia o que? Um homem. Em outra passagem falam de 2 que viviam nos sepulcros, que nus, eles eram amarrados em correntes e eles simplesmente faziam. Oi? No capítulo 5. Sim. E o mais tremendo, queridos, é que quando ele viu Jesus, correu e disse: Jesus, Filho de Deus, que tenho eu contigo, né? Aqui vieste. O que tenho contigo. E ele pede o quê? Rogo-te que
não me atormentes. E ele pede para ir para onde? Para os porcos. Que coisa louca isso, né? Eles não queriam ir para o abismo. Mas os porcos, sendo os porcos, quando os demônios entraram neles, eles se jogaram no precipício e preferiram a morte do que serem moradas de demônio. E tem gente que gosta. Eu sempre digo, As portas. entende? Então isso é muito impressionante. A gente não pode esquecer, amados, que se os porcos não quiseram ser moradas de demônio, como é que tem muitos cristãos, muitas pessoas que não abrem mão dos seus pecados, e pecado repetido é demônio fortalecido. Aí você vai andar a vida inteira com amigo oculto, inimigo oculto te dominando. Não, queridos, não. Fecha a porta, levanta, vá, não peques mais, te fortalece na verdade do Senhor, porque senão você vai ser atormentado a vida inteira. E o que é pior, vai subir ou vai descer? Hã? Então, amados, o abismo é o lugar dos demônios, viu? Amém. Tem gente que diz assim, eu sempre ordeno que esses demônios vão para o lugar que o Senhor Jesus determinar. E um dia o Senhor me mostrou, eu tive essa impressão no meu espírito, que o demônio tentando chegar lá perto de Deus, né, que eles não podem mais. Eles não têm mais acesso ao trono de Deus. Aquela parte que fala lá, ó, que Deus estava a olhar a terra, aliás, que o diabo veio diante de Deus, né? E ele pergunta, de onde vens? Ah, de rodear a terra. E aí Deus, se orgulhando do seu servo Jó, disse, viste meu servo Jó? A partir da queda, né? A partir do nascimento de Jesus, da morte e da ressurreição, eles não podem mais chegar diante da santidade de Deus. E o Senhor colocou os 4 seres viventes lá também. Exatamente. Os 4 seres viventes são para quê? Para que nunca mais se levante ninguém mais no meio, né? Então, os céus dos céus é santidade. Então, um dia o Senhor mostrou para mim, quando diz assim, eu ordeno que vá para o lugar que o Senhor Jesus determinar. Aí os demônios querendo chegar perto de Jesus, né? E aí, o Jesus... O que vocês querem aí? Ah, o irmão Celso, o irmão Pedro, o irmão fulano de tal mandou vir aqui para saber para onde que eu vou. E aí Jesus olhando, eu vos dei toda a autoridade, né? Para expulsar os demônios. Então, toda a autoridade nos foi dada no nome de Jesus. E se os demônios tinham pavor do abismo, é para lá que eles vão, em nome de Jesus, amém? Então, que vão para o abismo, em nome de Jesus. Até o dia do juízo final. Que já está determinado, né? Então, amados, um dia eu ouvi alguém dizer assim, mas o que tu pensa que é para mandar, se nem Miguel, quando estava lá, o diabo estava querendo tomar posse do corpo de Moisés, mandou o diabo para o abismo. Acontece que Miguel é arcanjo, nós somos filhos de Deus, somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, e toda a autoridade nos foi dada no nome de Jesus, e os anjos e arcanjos estão para nos servir. Está escrito que o anjo do Senhor acampa ao nosso redor, faz morada e nos livra. Amém. Amém? Glória a Deus. Então, queridos, essa é a verdade do Senhor. Amém? Então, amados, Jesus é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Nenhum mal te sucederá, desgraça alguma chegará à tua casa, porque está escrito, amados, coloque em prática, declare a palavra do Senhor como escudo todos os dias sobre a tua vida, a tua família. Salmo 18, Salmo 21, está escrito. Se tu não consegue orar, se tu está tão opresso, né? Pega a palavra do Senhor e comece a declarar, porque a verdade do Senhor é sujeita ao nome de Jesus. A verdade do Senhor, todo mal tem que cair por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Essa é a verdade do Senhor. E
toda, como se diz, todo pensamento humano se sujeita ao nome de Jesus e à vontade do Senhor. Se sujeita à palavra do Senhor. Amém, amados? Eu espero que essa palavra, as palavras que nós lemos aqui, tenha te fortalecido, tenha te edificado, porque a palavra do Senhor sempre é viva, é eficaz, mais cortante do que espada de dois gumes. Ela traz vida, ela traz alegria, ela traz fortaleza, ela é tudo de bom, queridos. Aleluia. Amém? Ela é o bálsamo, é a água, é o remédio, é tudo que tu precisa. É a palavra de Jesus, a palavra do Senhor. Amém? Amém. Alguém tem algum testemunho para contar? Alguma coisa grande, tremenda? Então, glória, vem contar. Porque grande é o Senhor, né? Muito digno de honra, louvor e adoração. E as suas misericórdias se renovam a cada manhã. A alegria do Senhor é maravilhosa. Acho que ela perdeu o testemunho, está procurando. Viu? Então tá no coração, tá na memória. Amém. Eu sempre gosto de dar testemunho da escola, né? Essa semana nós temos, da tarde a gente tem 11 alunos, uma que vem só uma vez por semana e os outros vêm, a maioria vem todos os dias. E um desses meninos, ele é budista. E logo que ele chegou na escola, ele não queria orar, né? Eu já contei essa história na hora do lanche. E porque eu só sei orar em japonês. Aí nós dissemos assim pra ele, mas isso não é orar, isso é rezar, então ninguém vai entender japonês. Orar é conversar com Deus, é falar, é abrir o coração. E hoje ele faz uma oração, uma das mais bonitas na escola, é ele que faz. E na época da Páscoa, nós passamos para eles um anime que mostra só o processo de crucificação de Jesus. Quando ele foi preso, levou as chibatadas, e ele ficou assim, aquele dia eu até contei aqui já uma vez, ele disse assim, nossa, mas assim eu vou virar cristão, acho que eu vou virar cristão. E ontem, ele tem, desses 11 alunos, nós 7 tem potencial de liderança. Então, imaginem 7 líderes juntos. Óbvio que dá conflito. Não é? E nós temos que estar sempre trabalhando a questão da inteligência emocional com ele, sempre trabalhando isso. E em especial com esse menino, eu tenho trabalhado bastante. E ontem eu tive um tempo de coaching com ele, que para eles é coaching, para nós é discipulado. Não é? E aí, eu conversando com ele, e explicando algumas coisas, assim, porque ele se acha muito superior. Ele acha que ele é perfeito, que ele é incrível, que ele é bom em tudo, que ele é incomparável. Ele tem 10 anos, gente. E ele se acha mesmo. Só que o problema é que ele diminui os colegas. Nunca se perde. E ele diminui os outros. Nunca se perde, né? Só se acha. Só que ele humilha os outros. Se alguém falou alguma coisa, ele olha e diz, mas que burro! Ele tem expressões assim horríveis às vezes. Então nós temos, eu tenho trabalhado em especial assim com ele bem forte mesmo. E ontem eu disse assim, tá, vai pra minha sala, vamos conversar. Porque daí na minha sala ele já sabe. Aí, ontem eu precisava fazer uma outra coisa, eu disse, tá, faz o seguinte, ó, faz isso aqui agora, mas a gente não vai conversar? Não, depois nós vamos conversar. Não, só porque eu preciso que tu faça isso aqui antes. Mas isso aqui não adianta nada. As nossas conversas, sim. Glória a Deus, né? Que graça, né? Aí, e eu conversando, assim, tá, isso foi na metade da tarde. Aí no final da tarde eu peguei ele, fiquei, sei lá, uma hora, eu acho. Uma hora com ele, mais ou menos, né? E aí, eu comecei a falar de mim. Porque eu sempre falo de mim. Porque aí eu gero empatia. Eu ganho eles... mostrando que eu já tive situações como eles, né? E daqui a pouco eu falei assim, olha, e ele sabe que eu sou cristã, e ele sabe porque ele tem pavor de evangélicos, a família dele tem pavor de evangélicos, e ele tem muito preconceito. Aí ele pegou, só que ele já me perguntou um dia o que eu era. Ele me perguntou e eu disse, eu sou evangélica, sou cristã. Tá, mas como assim cristão? Aí eu expliquei que eu era evangélica. Aí,
ontem eu ministrando ele, eu disse assim pra ele, olha fulano, pra mim, eu disse assim pra ele, e eu sempre tenho muito dedo pra falar com eles e muito cuidado pra falar em Jesus, pra que não seja aquela coisa de que ela passe aquela impressão que nós estamos querendo doutrinar as crianças, né? Mas que eles que aprendam com o exemplo de Jesus. E aí eu comecei com todo o cuidado, dizendo assim, olha, pra mim, Jesus, porque eu queria dizer pra ele o quê? Tu tem que sair do pódio, tu tá lá em cima no pódio, tu te colocou num lugar e tu precisa descer daquilo ali. Tu precisa entender que tu não é o superior a todos os outros. E nós conversando nesse sentido. E aí eu fui dar o exemplo da humildade de Jesus. Que Jesus, sendo quem era humilde, e ele é o nosso exemplo. E aí eu disse pra ele que eu tenho dificuldade nessa área. E eu comecei falando disso, porque eu sei que tudo que eu faço é muito bom, e a culpa disso é da minha mãe. E a culpa do Matias, dele ser assim, é da mãe dele. Porque ele disse, prof, a minha mãe diz isso de mim. Ela sempre me incentivou, e ele acredita em tudo, porque ele vive o que a mãe dele diz que ele é. E pois é, minha mãe fez a mesma coisa comigo. Ela dizia que eu podia, que eu conseguia, que eu fazia, acontecia, e eu... Agora eu fico aí lutando. Eu assim, ó, te mostrar e dizer, tu pode fazer melhor. Eu sempre dava um desafio, que podia fazer melhor. E na verdade, claro, pela falta de Jesus na infância, a gente acaba tendo que lutar isso com esse tipo de coisa né, pela vida. Bom, mas eu comecei falando disso, e quando eu fui dizer assim pra ele, olha, Jesus, olha pra Jesus como homem, porque eu acredito que Jesus... Aí eu assim, não, prof, não. Eu disse assim pra mim, pra mim, Jesus é Deus. E eu... Que tremendo. Jesus é Deus. E ele repetiu umas 3 vezes. Sim, Jesus é Deus, ele é o Filho de Deus. Eu querendo, né? E ele disse assim, não, prof. Jesus era Deus mesmo, era Deus. Eu disse, gente, que impressionante. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso mesmo. Porque quando esse menino entrou lá e se identificou daquela religião e família também, e ele se impõe muito, é uma figura de liderança, assim. A Helena, na época, trabalhava conosco e ela disse assim, ó, Deus tem propósito na vida de Seguri para ele estar aqui. Não é por nada que ele está aqui conosco. Né? Então, realmente é impressionante. E um outro testemunho é que nós vamos... passou lá essa semana na escola uma empresa que trabalha com divulgação. E nos ofereceu algumas propostas de divulgação da escola numa campanha cultural cultural basicamente que vai acontecer aqui na cidade, em parceria com a prefeitura, com várias empresas. Então eles vão fazer o mapa da cidade com propaganda das empresas em volta. Que ele é caro pra caramba. E é um mapa, mas ele fica um folder desse tamanho. Esses que tem em lugar de turismo, que tu vai e tem o mapa da cidade, é isso, tá? E aí tem um lado são as fotos, os pontos turísticos da cidade, e no outro é o mapa. Só que eles vão fazer também 16 painéis enormes para colocar na cidade em pontos de muita circulação. E ele foi lá, eu achei interessante, né? Disse, mas eu vou conversar com a pessoa que me ajuda a decidir, porque eu não quis dizer pra ele que era minha mãe, né? Senão parece eu falar com a mãe. Mas era. Aí eu vim, mostrei pra mãe as coisas, tudo. Ela disse, olha, tem que ver, não sei o quê. Ficou assim. E quando ele veio na quinta-feira de manhã, eu senti assim de fazer só os painéis. Os mapas não. Só os painéis. Porque é uma propaganda para 2 anos, né? E aí ele pegou, ele começou a me explicar. Disse, tá, me lembra só como é que era a proposta. Quando ele começou a me explicar, ele parou e disse, hoje eu não tô legal. Ele recebeu uma notícia que era o papelzinho parece que o testemunho voou, tá em algum lugar aí, que eu vou ter que achar. Eu botei um post no meu celular e o post voou. Qual que é o nome? Ana Júlia. Rosa da Silva. Como é que é o nome da coisa que ela tem? Não. Miopatia neurológica. Ele disse que ele recebeu naquele dia o diagnóstico de que a filhinha dele tá com, como é que é o nome do trem? Miopatia neurológica, que é uma doença degenerativa, rara, que acontece uma em cada 1 milhão de crianças. E ele estava bem abalado com isso. E na hora, eu olhei para ele e perguntei,
tu tem fé? Tu acredita em Deus? Aí tu faz essa pergunta, as pessoas dizem, eu acredito, né? Acredito. Tá, mas tu tem fé? Eu tenho fé. Aquela fé assim, né? Tenho fé. E eu disse assim pra ele, tá, mas tu tem fé real ou tu tem uma fé superficial? Daí ele, né? Parou assim, me olhou com olhos diferentes. E eu comecei a pregar do poder de cura de Jesus. E hoje, a mãe só, basicamente, quantas curas, né? E libertações, a pastora, a palavra foi essa. Eu disse assim, Deus tem poder e pode curar tua filha, mas assim fui pesado, sim, peguei pesado na palavra e na verdade. Eu disse assim para ele, olha, nós conhecemos Deus, conhecemos Jesus, de atuar, de ver o que ele faz, não de ouvir falar. Nós sabemos o que ele faz. E nisso, a Gabi, que é outra professora da manhã, veio e fala, e ela estava só ouvindo e recortando umas atividades lá. Ouvindo. E eu senti assim, quando ele foi falar, eu disse, Gabi, vem junto. E eu não sabia de nada. Nem do que ele ia falar, nada. Eu só disse, Gabi, vem junto, fica junto aqui. E para ele fazer a proposta. Quando ele contou toda a situação, a Gabi quietinha. Deixou eu falar e eu ali evangelizando ele. Daqui a pouco ela olha e falou assim para ele, sabe que quando eu tinha, não me lembro agora se era 7 ou 9, mas é um ano de diferença da filhinha dele. Acho que era 7. Eu tive uma doença degenerativa também. E eu estava condenada a viver no máximo até os 16 anos. E era a morte. E eu ia viver até os 16 anos, mas eu ia ficar eu ia perdendo os movimentos, perdendo a noção. E a doença era para ser consumida viva. E estava no hospital, ninguém sabia o que era, nada, e ela foi contando. Eu disse, meu Deus, olha só, né? Tava ali do lado, por isso que eu senti, por isso que o Espírito Santo mandou ela ficar ali junto. Porque ele precisava ouvir aquele testemunho. Então eu contei isso, ainda, eu acredito que virá a ser um testemunho, porque nós vamos continuar em contato, afinal nós vamos trabalhar juntos por um tempo aí. E eu queria pedir que orassem por essa menina. É Ana Júlia? Ana Júlia. Que todos nós juntos orássemos para que eles vejam o milagre de Deus. E outra, essa menina perdeu a mãe ano passado. Então olha uma sequência de coisa, de realmente espírito de morte batendo nessa família, né? Mas em nome de Jesus, hoje, encerrou, e essa menina ainda vai ter a vida dela nas mãos do Senhor, assim como esse pai, e nós vamos voltar aqui e dar o testemunho da cura dela, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Bom, são muitos os testemunhos que a gente recebe via e-mail, né, via internet. Então, grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Amém? Então, vamos orar, apresentar todos os pedidos de oração. E os que estão aqui via internet, os que eu recebi via WhatsApp, mais no e-mail, em nome de Jesus. Vamos estender nossas mãos, queridos. Senhor, diante do teu nome, todo joelho se dobra, toda língua confessa que Jesus é o Senhor. E diante do teu nome, todos os espíritos contrários se sujeitam ao nome de Jesus. Ordenamos que vão para o abismo em nome de Jesus. Ordenamos que o corpo se sujeite ao nome de Jesus. Ordenamos que o sistema nervoso central, tudo seja restaurado em nome de Jesus. Que o fogo do teu Espírito Santo passe nos tímpanos, no martelo, na bigorna, no ouvido médio, queima toda a endolinfa velha, tira toda a cera endurecida dos ouvidos, coloca a endolinfa nova no nível para que a tua palavra não seja deturpada no cerebelo, em nome de Jesus. Injeta, Senhor, Senhor, todas as vitaminas necessárias, Senhor, no corpo dos teus filhos, Senhor, que sejam todos restaurados em nome de Jesus, sejam libertos em nome de Jesus, em nome de Jesus, que abram as portas de trabalho, de bênção sobre a vida de cada família, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Tenham todos um fim de semana abençoado, em nome de Jesus. E fiquem na paz e até a próxima sexta-feira, se assim Deus permitir. Ou na primeira nuvem. Deus ricamente os abençoe, queridos. E a comunhão com o Espírito Santo seja superabundante na tua vida, nas nossas vidas, hoje e sempre. Amém.